Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre dolo de terceiro, artigo 148 do Código Civil. Nós já estudamos nas últimas aulas que a parte pode cometer o dolo principal, o dolo acidental, dolo comissivo e o dolo omissivo. Hoje nós vamos estudar que um terceiro também pode cometer essas espécies de dolo. O dolo de terceiro está previsto no artigo 148 do Código Civil, que tem a seguinte redação: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Mas quem é o terceiro? Terceiro é uma pessoa que não faz parte da relação jurídica, não é um dos contratantes. Por exemplo, em um contrato de compra e venda, nós temos o comprador e o vendedor. Terceiro é aquele que não é nem o comprador e nem o vendedor. Ou no contrato de locação, nós temos o locador e o locatário. Terceiro é aquele que não é nem o locador e nem o locatário. Ele é uma pessoa que não faz parte da relação jurídica. Então, no dolo de terceiro, uma pessoa que não faz parte da relação jurídica, que é esse terceiro, age de má fé com a intenção de enganar, ludibriar uma pessoa na realização de um negócio jurídico que lhe é prejudicial, mas que pode aproveitar a outra parte e até esse próprio terceiro. Então vamos ver um exemplo de dolo de terceiro. João estava vendendo uma casa e essa casa ficava em um bairro que alagava. E João deixou essa casa para vender com o corretor Pedro. E Pedro, ao vender essa casa para Maria, garantiu que a casa não alagava. Ora, ao enganar Maria, ao ludibriar Maria, o corretor Pedro agiu com dolo de terceiro. E qual é a consequência de um negócio jurídico firmado sobre o dolo de terceiro? O artigo 148 traz duas consequências, que são ou a anulação do negócio jurídico ou a manutenção do negócio jurídico, mas o terceiro responderá por perdas e danos, o terceiro que cometeu o dolo. Então vamos ver a redação do artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite ou dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, ou seja, mantenha o negócio jurídico, o terceiro responderá por perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, a primeira consequência é que o negócio jurídico pode ser anulado. Mas para que o negócio jurídico seja anulado com dolo de terceiro, será necessário dois requisitos. Primeiro, que a parte tenha obtido benefício com o dolo. Segundo, que a parte a quem aproveitou esse negócio jurídico tenha conhecimento do dolo ou devesse ter conhecimento do dolo. Por exemplo, um irmão, um cônjuge, um sócio. Então, tem que estar presente esses dois requisitos para que fique configurado, então, o dolo de terceiro passível de anulação do negócio jurídico. Então, vamos ver um exemplo de anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro. O mesmo exemplo que nós já vimos antes. João estava vendendo uma casa e essa casa ficava em um bairro que era atingido pela enchente. O corretor Pedro, ao vender a casa de João para Maria, garantiu que a casa não alagava. E João estava junto no momento da venda. Ouviu o corretor Pedro dizendo isso e silenciou, não falou nada, concordou com o corretor Pedro ao ficar em silêncio, permitindo que Maria comprasse a casa, sendo ludibriada e enganada pelo fato de que a casa não alagava. Houve dolo de terceiro? Sim, pois Pedro, corretor de imóvel, garantiu que o imóvel não sofria enchente. Estão presentes os requisitos para anulação do negócio jurídico? Sim, são dois, o proveito e o conhecimento. O proveito houve porque João tirou o proveito da venda e tirou o proveito do dolo do corretor ao mentir sobre a casa que não alagava. E o conhecimento também houve, porque João estava no momento da venda presente e silenciou sobre esse fato. Agora vamos ver um exemplo de manutenção do negócio jurídico por dolo de terceiro, não anulação, manutenção. João deixou um quadro para vender na Galeria Delta.
O representante da galeria, ao intermediar essa venda para João, garantiu que o quadro era verdadeiro, mas ele sabia que era uma réplica, pois João deixou claro isso no momento que deixou o quadro na galeria. João não sabia que o quadro foi vendido como verdadeiro, pois ele deixou bem claro que o quadro era uma réplica. Houve dolo de terceiro? Sim, houve dolo de terceiro no momento que o representante da galeria, ao intermediar a venda, garantiu que o quadro era verdadeiro, mas o quadro era uma réplica. Quais as consequências jurídicas desse dolo de terceiro? Vai anular o negócio jurídico? Não, não vai anular porque não está presente um dos requisitos, que é o conhecimento. João não sabia que o representante da galeria tinha garantido que o quadro era verdadeiro, pois João deixou claro, quando deixou o quadro na galeria, que o quadro era uma réplica. Então, qual a consequência jurídica? O negócio jurídico poderá ser mantido, poderá ser anulado até por outro motivo, erro, por exemplo, mas não o dolo de terceiro. Pelo dolo de terceiro, ele deverá ser mantido. E o terceiro que cometeu o dolo deverá responder por perdas e danos ao comprador do quadro, que foi a pessoa a quem ele ludibriou. Vamos concluir a nossa aula de hoje. No dolo de terceiro, uma pessoa que não faz parte da relação jurídica, que é o terceiro age de má fé com a intenção de enganar, ludibriar uma pessoa na realização de um negócio jurídico que lhe é prejudicial, mas que pode aproveitar ou beneficiar a outra parte. Quais as consequências jurídicas do dolo de terceiro? Depende. Se a parte beneficiada tiver ou devesse ter conhecimento do dolo de terceiro, o negócio jurídico será anulado. Por outro lado, se a parte beneficiada não tiver conhecimento do dolo de terceiro, aí o negócio jurídico poderá ser mantido, mas o terceiro que cometeu o dolo responderá por perdas e danos à parte a quem ludibriou. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.